Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especialíssimo do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira às 11 da manhã, você já sabe, para discutir os principais fatos da política internacional, sempre, por isso que você está aqui, por isso que você escolhe o Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e não venho sozinho aqui para esta tarefa, tá aqui comigo ele, jornalistão aí, grande figura humana, Rodrigo Durão, como é que tá, companheiro? Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia para você que assiste a gente aí nas redes do Brasil de Fato. Mais uma edição semanal do Estrangeiro, a edição de número 53, toda quarta-feira das 11 ao meio-dia. A gente traz aqui o que foi notícia, o que merece ser comentado, analisado em profundidade, referente ao Sul Global, o que aconteceu de mais importante. Para você a gente traz com a ajuda, claro, dos nossos correspondentes em vários lugares do mundo. Em Moscou, em Pequim, em Caracas, Havana, também no Haiti, e temos correspondentes, temos um setorista do Sahel africano também. Sempre nas redes sociais do Brasil de Fato e também no YouTube, no Instagram também. Cara, quer dizer então que o Estrangeiro já virou cinquentão, é um podcast que já passou dos 50. A gente tá chegando no final da temporada, né, nessa nossa segunda temporada. A gente teve uma temporada e um décimo, na verdade. Exato. Mas, cara, muito, muito bom, né, já passado 50 episódios aí, esse marco histórico do Estrangeiro. Dizem que no final do ano vai ter uma retrospectiva de Terra plana. Olha só, episódios especiais aí, edições especiais vão ser pro fim do ano. Alguns episódios especiais que a gente vai contar com convidados especialíssimos e também fazendo episódios saborosos. Imagina uma hora de Terra plana, meu amigo. E tem conteúdo pra fazer. Tem 53 vencedores, pelo menos. Então olha só, 52. Fica até o final do ano aqui no Estrangeiro, sintonizado com a gente, fica até o final do episódio também, porque tem muito conteúdo pra gente debater, com o nosso time de analistas também, que sempre tá aqui ajudando a gente a compreender esse mundão. E no final do programa tem sim o Terra plana, a gincana aí que a gente já falou. Você que tá chegando a primeira vez e não sabe, fica até o final para você acompanhar, que é esse momento de desupilar um pouco, relax aqui do programa pra gente tentar distrair um pouco das notícias. Mas primeiro vamos ao que interessa, porque o episódio de hoje tá, digamos, diverso, né? A gente vai falar de muitos assuntos que, na verdade, se resumem a um só: a disputa eleitoral em vários países da América Latina, entre a direita e a esquerda, alguns cenários eleitorais que já se desenharam desde o início do ano, outros que estão se desenhando aí, estão num interregno aqui pra gente ver quem vai ganhar, e outros que ainda vão se concretizar até o final de 2025, estamos na reta final do ano, mas tem muita coisa para acontecer. E vamos focar especificamente nesse episódio em 3 países: Chile, Equador e Honduras, né, Durão? Pois é, no começo do ano a gente sabia que teria 5 eleições fundamentais no continente, na América do Sul, que iriam definir os rumos políticos da região, que seriam as eleições da Bolívia, da Argentina, as eleições legislativas, né, que aconteceram, as eleições do Equador, e essas duas, a do Chile e a de Honduras, que estão acontecendo, ainda vão ter definições nos próximos tempos. A de Honduras vai ser no final do mês, e a do Chile, o segundo turno, acontece no meio do mês que vem, no mês de dezembro. Além do que a gente vai falar hoje também, do plebiscito que aconteceu no Equador, que definiu pontos fundamentais como bases militares estrangeiras e a Constituição. A gente vai até Caracas, tá lá o nosso homem Pedro Panunzio. Bom dia, Pedro. Tudo bem com você? Já está instalado aí em Caracas? Fala, Durão. Bom dia para você, para o Lucas, para todo mundo que nos acompanha. Instalado já aqui em Caracas. Essa é a 3ª semana aqui na capital venezuelana. Vai ficando cada vez melhor. Pedro, vamos começar a falar de Chile. Queria que você falasse o que está acontecendo lá, como foi esse primeiro turno. A candidata da esquerda, a Janete Jara, está no segundo turno. Quais as chances que ela tem de verdade? A Janete Jara, candidata da esquerda, Durão, ela ficou em primeiro lugar nesse primeiro turno das eleições que aconteceram no domingo, no Chile, mas foi um primeiro lugar com um sabor amargo. Ela teve quase 27% das intenções de votos, ficou à frente do candidato da extrema-direita, o José Antônio Cast, que teve quase 24% das intenções de voto, mas
eu digo que é uma vitória no primeiro turno com sabor amargo, porque as chances, nesse momento, é claro que ainda tem água para correr até a votação do segundo turno, mas nesse momento, a leitura que a gente pode fazer das chances da Janete Hara de uma vitória, as chances são pequenas, né? Porque se a gente for somar os votos recebidos pelos outros candidatos da direita, uma direita que entrou bastante fragmentada nessa votação de primeiro turno. Então, se a gente somar os votos dos outros candidatos da direita, isso já daria para o José Antônio Cast uma maioria, quase 52% das intenções de votos. Os votos que a Janete Hara poderia disputar são do candidato de centro, um centro ali meio populista, que é o Paris. Ele teve quase 20% das intenções de voto, mas a gente também não consegue imaginar que vai ser uma transferência automática. O Paris, ele recebeu muito de um voto, de alguma forma, antissistema, e que, enfim, não é exatamente uma plataforma antissistema que o eleitor vê na Hara, ela que foi ministra do Trabalho do presidente Gabriel Boric, que tem uma rejeição muito alta, é muito mal avaliado por seu governo, né, à frente da presidência do Chile. Então, por isso que, somando esse cenário, a partir desse resultado do primeiro turno, que a gente tem uma projeção um pouco pessimista para esse segundo turno, e por isso que eu digo que é uma vitória no primeiro turno, mas com um gosto um pouco amargo. Curioso, Lucas, o que me chamou atenção nesse primeiro turno do Chile foi a quantidade de candidatos da extrema-direita pontuando bem. Geralmente a extrema-direita ela vai numa só, né? Ela briga com a direita, centro-direita, lá dois de extrema-direita, a ponto do José Antônio Cast ser chamado, inventar um nome, uma maneira de amenizar, porque tem um cara mais à extrema-direita, o Johannes Kaiser, que foi o quarto colocado, um youtuber mais radical ainda, contra a mulher votar, por exemplo. Uhum. E a ponto do Cast ser chamado de direita dura. É um eufemismo que ficaria entre a extrema e a direita tradicional. Não, e chega a beirar o absurdo, o terraplanismo mesmo, porque é quase a extrema-direita moderada, esse contrassenso... Extrema-direita moderada, sempre com alguma ligação com o nazismo. Não, é chocante. E o Kaiser, eu conversava um dia antes da eleição com um colega jornalista chileno e ele dizia pra mim, o Kaiser é louco. Foi basicamente a definição que ele usou. É um tipo completamente uma caricatura, muito inspirada aí no Javier Milei, um pouco esse jeito translocado, maluco, que a gente sabe que não rasga dinheiro, que é louco por uma questão de projeto político, né? É como um Pablo Marçal que parece descontrolado, mas está longe disso. É um projeto político. E a gente tem que observar não só a extrema-direita, Durão, mas a esquerda também, né? Que vem num processo aí que parecia ser uma crescente desde 2019, com o Levante Popular, que a gente observou no Chile, toda aquela luta, né, popular que tomou as ruas de Santiago e de várias outras regiões do país e forçou ali uma constituinte, né, a se reformar a Constituição, a aprovar uma Assembleia Constituinte que, na verdade, acabou naufragando. Foram duas, na verdade. Duas, né? Uma muito à esquerda, uma mais à direita. Perfeito, que naufragaram no fim das contas e que desse processo se deu origem ao governo Boric, Gabriel Boric, o atual presidente, um governo de esquerda, centro-esquerda, moderado, mas também que acabou com níveis de popularidade muito baixos, conseguindo aprovar pouca coisa no Chile. E aí eu queria aproveitar esse ensejo e chamar a nossa convidada de hoje, a analista geopolítica, cientista política, Ana Prestes, que está aqui com a gente, acho que pela primeira vez no estrangeiro. Ana, bem-vinda, obrigado pela sua participação aqui. Queria já te emendar essa pergunta, né, sobre a análise que você faz da esquerda chilena, que vem desse processo desde 2019, que parecia ser um processo benéfico, positivo, que pudesse ampliar as forças da esquerda na correlação política do Chile, mas que termina hoje com esse cenário pouco otimista para esse segundo turno chileno e um balanço do governo Boric que não parece também ser dos mais positivos, né? Oi, Lucas, bom te ver, tá contigo aqui, depois, né, de outras jornadas aí no passado, que nós já nos encontramos. Muito obrigada pelo convite, realmente é a primeira vez que eu estou aqui. Com certeza aquelas jornadas, o que ficou conhecido como estalido social, foram benéficas, foram positivas. O problema é o que se desenrolou depois, né? Exato. Daquele levante popular incontestável, né?
Chile é um país pequeno comparado ao nosso, por exemplo, né, o Brasil, e ali você tinha mais de 1 milhão de pessoas naquela Praça Baquedano, né, que depois ficou conhecida como a Praça Dignidad, depois justamente do estalido, naqueles meses de outubro, novembro ali de 2019. Não Mas, é fácil, Ana, não. se eu pudesse te interromper, já que estou uma dúvida, você viu similaridades entre o estalido de 2019 e o nosso 2013? Manifestações que começaram com um cunho social e que foram cooptadas pela direita? Ou não? Não, eu vejo um processo diferente, bem diferente. Você tem ali em 2019, sim, também componentes do que a gente viu aqui no Brasil e em outros países da América Latina, de infiltração da sociedade civil, né? Você tem, mas ali é uma dinâmica muito diferente no sentido de uma resistência a um processo de ditadura longo, né? Nós, em 2013, já estávamos mais distantes, digamos assim, do processo do início da redemocratização. Ali no Chile, o legado dessa constituição pinochetista, e mesmo com todos os governos da concertação e tudo mais, ali tinha estava contida um clamor social e popular que se mistura com o rescaldo da ditadura com uma dura implementação do neoliberalismo, que tem as suas particularidades no Chile, né? No Chile, realmente, não é à toa que se chama o Chile de modelo, né, de implementação do neoliberalismo aqui na nossa América Latina, porque ali se privatizou de uma forma absurda, né? Se estrangulou o Estado de uma forma muito intensa, e eu acho que o símbolo das AFPs, né, do aperto das aposentadorias, né, isso aí que estava muito forte, né, ali no estalido, como essas pautas, a pauta anti-neoliberalismo, ela era muito forte, ela é diferente. Na minha visão, ela é diferente do processo de 2013 aqui no Brasil, que depois de tantos estudos, né, sobre 2013, inclusive, a gente já consegue mapear bem por onde veio a infiltração, os recursos, né, inclusive de fora, para implantar movimentos específicos, como Vem Pra Rua, depois surgiu o MBL também, no bojo desse, que tem uma vinculação muito importante com o próprio imperialismo e a tentativa de desestabilização de processos progressistas aqui na América Latina, no qual o nosso estava dentro, né? Ali no Chile eu vejo a situação diferente, o governo Piñera, né, um governo neoliberal, Piñera é uma figura ultra neoliberal, e a reação àquele governo realmente destampou ali um clamor social muito impactante, muito forte e que abrange um amplo espectro da sociedade chilena. O que se fez depois desse processo é que realmente surpreendeu, né? Surpreendeu a todos, porque e aí mistura com a pandemia, né? Aí você entra num 2020 pandêmico e mesmo assim a mobilização social se sustenta, você consegue ter aquele plebiscito, aquele referendo, né, para a abertura de um processo constitucional, você tem a abertura do processo constitucional, você tem uma eleição para uma Assembleia Constituinte, que ali você já via elementos que chamaram muito nossa atenção na época, por conta, principalmente, vocês obviamente lembram, o Lucas também, a gente acompanhou muito aquele processo, a eleição de muitas listas de independentes, né? Sim. Uma crise interna ali no próprio campo da esquerda, conseguiu isolar ali naquele momento a extrema-direita e a própria direita, que depois reage e consegue se organizar no referendo de saída, um referendo de saída que, pela primeira vez, torna também o voto obrigatório. Então, agora a gente teve a primeira vez o voto obrigatório para a presidência, mas aquele referendo de saída ali de setembro, de 22, né? Ele já tinha sido obrigatório, que leva mais de 5 milhões de chilenos e de chilenas que não votavam ou não votariam, não participariam desses processos a votar, e entrega novamente o comando dessas decisões políticas tão fundamentais para a direita e a extrema-direita chilena, né?
E aí vem todo aquele desastre da tentativa de uma nova Constituição, ganha ou não, então uma espécie de gangorra ali também, né? Exato. Agora, o que a gente observa da esquerda chilena comandada por este grupo, né? Por o grupo do Boric, né? E dessa juventude que vem lá dos processos de embates na área da educação, do início dos anos 2000 e tudo mais. Você vê que não houve, ou houve talvez uma decisão de se buscar o não rompimento, né? Ou a não aposta nas reformas estruturais, uma certa acomodação com o sistema. Então, o começo do governo Boric, ele já dá todos os sinais de adequação à banca, a um programa econômico fiscalista, a uma tentativa de acomodação muito rápida com os Estados Unidos, e logo você vê essa necessidade premente, né, de falar que não tem nada a ver com Cuba, com a Venezuela, e rechaça Cuba, rechaça a Venezuela, uma adequação ali junto aos democratas, inclusive dos Estados Unidos, muito forte. E isso aí cria uma crise interna na própria esquerda chilena, que eu acho que essa eleição ela é demonstração disso, né? São esses 26%, muito pouco, né? Muito pouco se você for considerar todo esse caldo de lutas de 2019, 2020, 2021, 2022, que acaba esmaecendo, né? E acaba se desmanchando. Eu li um artigo que falava o seguinte: na tentativa de barrar a extrema-direita, ou no argumento de barrar a extrema-direita, acabou que abriram passagem para a extrema-direita passar, né? Abriram uma avenida para a extrema-direita passar. Sim, e esse ponto que você traz, Ana, da proliferação de candidatos e figuras independentes ali no pós-2019, né? Retrata muito como essa herança ficou meio que sem um dono político, né? Os partidos perderam legitimidade, até mesmo os partidos de esquerda ali naquele processo, e o próprio Partido Socialista, o Partido Comunista, hoje, você vê que a mesma agenda... a Jara propõe hoje uma agenda muito parecida com a agenda Bachelet, né, da Michelle Bachelet, ex-presidenta do Chile, da qual a Jara foi ministra desse governo. Então, é meio que, de fato, um ciclo fechado que a gente volta a ver se repetindo no país, né? Agora, para a gente aprofundar no econômico, Ana, você disse que, muito bem dito, que o neoliberalismo domina o país. A gente sabe que não existe saúde integralmente pública no Chile, universidades integralmente públicas no Chile, o sistema de aposentadorias, você mesmo citou, é um dos mais draconianos que existe na região, né? Como é que, mesmo assim, com isso afetando a vida dos chilenos diariamente, se aposta, mais uma vez, pelas urnas, pelo voto, em um projeto ultraliberal e neoliberal, como propõe o CAST? Muito, das contradições desse processo, né? Muito. Muito. A gente fica se questionando, né? Realmente, como se construiu a opção de voto dessa população, né? Mas a gente tem, assim, alguns sinais, eu acho, Lucas. O Chile, ele tem uma dependência deste sistema, né, que foi moldado ainda muito forte. Uma dependência dessa relação, inclusive, com os Estados Unidos, muito forte, extremamente forte, e não é de se desprezar o quantos votos resvalaram para os 19, 20% do Paris, né? Então, talvez até este voto, entendeu? Esse voto anti-neoliberal, mas que viu no Paris uma coisa ali meio de centro e não entregou esse voto para Janete Jara, né? Não entregou esse voto para o CAST, que você fala muito bem, que além de ser um projeto ultraconservador, xenófobo com relação à migração, pegou a bandeira anti-imigração muito semelhante ao que o Trump fez nos Estados Unidos, na campanha dele, e tem um projeto também muito claro, né, neoliberal. E aí pegou e pode ter resvalado muito aí para o Paris, e fora esses 5 milhões de votos
de quem não votaria e que vota, é um voto muito antissistema. Eu estava lendo um estudo do professor da Universidade do Chile, me escapou agora o nome dele, mas ele fez esse estudo sobre esse voto específico e ele mostra que é um voto mais jovem, masculino, periférico, antissistema, anti-estado e anti-situação, inclusive, anti-governo, anti-quem tá, e que pode ter ido aí para esses 20% do Paris e que agora vão ser disputados pelos dois polos, né, pela Hara e pelo Kashi. Então, é um voto que não viu no governo Boric na Hara uma possibilidade de mudança. E aí, uma coisa que é muito interessante de como a Janete Hara se transforma numa liderança viável, capaz de, inclusive, disputar a presidência, como ela, que é justamente lidando com o projeto da reforma da Previdência, né? Ela tem uma reforma do trabalho, tem uma reforma até da questão da jornada de trabalho para 40 horas, e tem essa reforma da Previdência, em que ela ficou conhecida como uma comunista pragmática, no sentido de que as concessões para o lado para conseguir montar uma reforma votável, né, no Congresso, na Assembleia Nacional chilena. Então, ela construiu alianças, ela conseguiu arrancar pouquíssimas concessões do lado de lá, as concessões do lado de cá foram enormes. Eu estive no Chile em janeiro deste ano, agora 25, estava em quente essa questão, estava pré-votação, a votação foi janeiro, foi mesmo em janeiro esse ano. E o que se falava era isso, que o governo Boric estava entregando todos os anéis para ter alguma reforma. Uhum. E aí são as duas faces dessa liderança Janete Hara. De um lado, uma política capaz de fazer negociações, articulações, tornar viável um projeto, mas por outro, e ali ela pode ter ganhado algum apoio, mas por outro lado ela perdeu apoio demais, porque aí ela não entregou aquilo que realmente se desejava no estalido, acabar com as AFPs, acabar com esse sistema, né? Acabou sendo um remédio, tendo mais ou menos sistema. Claro. Então, não sei se eu te respondi, mas não, totalmente. E é essa análise, você citou a gangorra, né? Eu acho que é essa análise do vai e vem político mesmo que acaba não indo. Olha só, como a Ana bem pontuou, para Hara vencer por um milagre, um golpe eleitoral, um golpe de sorte aí muito grande, teria que atrair todos os votos do Paris e mais o da Matei, da Evelyn Matei, para aí ter alguma chance de emplacar no segundo turno. E mesmo se a gente projetar aqui num exercício de imaginativo um futuro governo Hara, teria um Congresso completamente encampado pela direita. Completamente hostil. Hostil, um Congresso, uma Câmara e um Senado completamente hostis a um governo moderadamente de esquerda. Então, assim, de fato, é um cenário muito, muito, muito difícil para a esquerda chilena. Mas, por outro lado, eu até queria depois ouvir o que a Ana tem a dizer sobre isso, porque eu acho que ela apresentou nessa campanha eleitoral um ponto positivo, que foi falar de segurança pública de verdade, ter propostas, coisa que a esquerda não costuma fazer, e que a realidade está mostrando que o público cada vez mais gostaria de ouvir soluções propostas pela esquerda no tocante à segurança pública. Foi suficiente para ganhar ou ter chances reais de ganhar? Provavelmente não. Mas eu acho que foi um ponto positivo da campanha da Janete Hara dessas eleições do Chile. Eu vou falar de outras eleições que vão acontecer aí. Daqui a 11 dias a gente tem eleições em Honduras. 30 de novembro. Eleições essas que também, né, Pedro, estão sendo envoltas em polêmica, em acusações. O clima está tenso lá em Tegucigalpa. A candidata da esquerda, a governista Rixi Moncada, está convocando seus apoiadores para resistir a uma suposta tentativa de golpe. Fala pra gente o que está acontecendo lá em Honduras, por favor. Clima tenso nessa campanha para as eleições que vão acontecer no dia 30 de novembro, uma disputa bastante acirrada, e a gente pode aguardar nessas próximas semanas que essa temperatura vai continuar alta, né? Ontem, a candidata pelo Partido Liberdade e Refundação Livre, a Rixi Moncada, que é o partido que detém o poder atualmente em Honduras, ela chamou seus apoiadores para resistir ao que o partido tem chamado de uma tentativa de golpe e fraude eleitoral para interferir nessas eleições que vão acontecer no dia 30. Lembrando que em Honduras a gente não tem segundo turno, né? Então vai ser dia 30 que a gente já vai saber qual vai ser o próximo presidente ou a próxima presidenta, caso a Rixi
Moncada consiga ganhar esse pleito. O que está acontecendo? O Conselho Nacional Eleitoral, na verdade, uma figura, né, que integra o Conselho Nacional Eleitoral, o Marlon Ochoa, divulgou 26 áudios que mostram ali uma articulação da direita do Partido Liberal, que tem como candidato Salvador Nasralla. E aí esses áudios mostram, então, uma conselheira do Conselho Nacional Eleitoral dando conta ali, dizendo que iria praticar uma fraude eleitoral, que iria liderar uma fraude eleitoral, claro, para beneficiar o Partido Liberal. São 26 áudios que dizem, por exemplo, que há ali, por exemplo, uma conversa sobre um plano para controlar o transporte dos documentos eleitorais. Há também, enfim, nesses outros áudios, há também outros elementos, né, que dariam conta de que a direita está tramando um golpe para fraudar essas eleições, né, que vão acontecer no dia 30, e a veracidade desses áudios foram chanceladas pelo Procurador-Geral de Honduras, o Joel Zelaya. Por outro lado, o Partido Liberal indica que esses áudios são falsos e que o governo tenta se valer disso para criar um cenário difícil, para criar um tumulto antes das eleições. Então, esse é o cenário nesse momento, é um cenário bastante tenso em Honduras e uma disputa bastante acirrada, né? As pesquisas, elas indicam bastante equilíbrio entre os candidatos, que tem também ainda, além do Nasralla que a gente citou, também tem correndo ali por fora o Nasri Asfura, do Partido Nacional. Quer dizer, uma disputa bastante apertada. Alguns institutos de pesquisa dão vitória para o Nasralla, outros colocam inclusive a Moncada em terceiro lugar. Já o Instituto de Pesquisa, o Trisearch, que inclusive acertou o prognóstico nas eleições de 2021, né, quando a Castro foi eleita presidenta de Honduras, indica uma vitória da Moncada. Então, a gente tem um cenário bastante conturbado, tanto nessa questão da disputa, né, em torno de se está havendo ou não um plano de uma fraude, a Moncada convocando seus apoiadores para uma vigília, para manter a atenção, e, por outro lado, também as pesquisas indicando um cenário bastante incerto para essas eleições do próximo dia 30. Pedro, a gente sabe que o governo Maduro está na região cada vez mais acuado aí pela pressão de Washington, mas também pelos governos de direita aliados dos Estados Unidos aqui na América do Sul e na América Central e no Caribe. Outrora uma região que Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela, tinha amplo apoio ali, né, num momento de bonança econômica e de menores tensões diplomáticas de Caracas com Washington, mas hoje parte do plano de pressão máxima da Casa Branca contra o governo Maduro também faz parte de disputar essa região do Caribe e da América Central. Com exceção do governo da Nicarágua, do Daniel Ortega, o governo de Honduras é um dos poucos ainda que mantém relações diplomáticas normais com Caracas. Qual seria o impacto para o governo Maduro de uma derrota da esquerda nas próximas eleições ou de uma situação de caos, né, como se pretende gerar, como ao que tudo indica é o objetivo dessa manobra eleitoral que está sendo colocada em Honduras? Qual é o impacto disso para a situação aí do governo Maduro e se o governo Maduro tem reagido a essas acusações de tentativa de criar desordem nas eleições, se o governo Maduro já se pronunciou sobre o tema? Olha, o governo de Honduras é um governo que tem a Venezuela, né, como um aliado, e não só a Venezuela, mas como também é um governo que se aproximou da própria China, né? O que, claro, a gente já pode inferir ali que não agradou os Estados Unidos por conta, claro, dessa presença maior da China aqui na região. Inclusive, muitos analistas apontam essa aproximação do governo chinês como um dos fatores que ajudam a explicar essa pressão exercida contra a região. O Maduro, claro, que está, como você mencionou, né, carente de aliados aqui na região.
E tem perto aqui na região do Caribe, da América Central, também o governo de El Salvador, do Nayib Bukele, que é um dos aliados de primeira hora do governo Trump. Então, perder mais esse apoio na região seria muito danoso para o governo Maduro, que, enfim, passa por um momento de uma necessidade de um apoio muito grande, né? A gente teve recentemente a cúpula da CELAC, da União Europeia, e o Maduro pediu explicitamente um apoio mais contundente da cúpula em defesa das pressões movidas contra os Estados Unidos, pelos Estados Unidos contra a Venezuela, e não teve um respaldo, vamos dizer assim, tão forte como ele esperava. A CELAC publicou, né, uma carta, uma declaração final em que condenava ali os ataques no Caribe, por exemplo, mas não citou diretamente os Estados Unidos. Então o Maduro tem pedido esse apoio e não tem recebido como esperava em alguns casos, né? Claro que a gente tem casos, por exemplo, do Gustavo Petro, que tem se colocado ali numa linha de frente em defesa não só da Venezuela, mas de toda a região, mas é claro que a perda de um aliado na região seria muito danoso para o presidente Nicolás Maduro e, enfim, benéfico para os Estados Unidos, né, para aumentar essa pressão sobre o governo da Venezuela, que por enquanto aguarda o resultado dessas eleições, não fez nenhuma manifestação muito contundente nos últimos dias. Então, mas é claro que há uma preocupação, claro, por conta desse contexto todo, né? Perder mais um aliado não significa só perder um aliado, significa a possibilidade dos Estados Unidos ganhar também mais um aliado na região e aumentar a pressão exercida sobre Caracas. Eu me lembro que, historicamente, os dois países têm muita relação com os governos de esquerda, né? Quando houve o golpe contra Manuel Zelaya em 2009, o embaixador venezuelano ficou praticamente sequestrado, ali cercado pelas forças golpistas. O Chávez ameaçou, inclusive, mandar tropas para Honduras para proteger o seu representante diplomático, e, claro, numa manifestação de desagravo ao golpe contra o Zelaya pela afinidade ideológica que tinha com aquele governo, né? Pois é, e parece que o país não se recuperou ainda totalmente daquele golpe de Estado. Queria até ouvir a Ana, qual a sua opinião. Você acredita que é possível, Ana, uma não interferência de Washington, Marco Rubio e a administração Trump nessas eleições de Honduras? A gente está vendo que as pesquisas, mesmo as mais críveis, elas mostram uma indefinição. Caso a candidata de esquerda, a Rixi, ganhe, você acredita que ela leva? Vai ter luta. Vai ter muita luta. Eu estive lá nas primárias em março. E já foi complicado, gente. Foi muito complicado. Eu estive no grupo de observadores e observadoras internacionais, né? Então... Em março aconteceram as prévias, né? Para explicar quem... eu chamo de primárias, mas... prévias, né? Prévias, escolher os deputados, os candidatos. São prévias obrigatórias, né? Como a gente tem na Argentina, se eu não me engano, são obrigatórias. É diferente do Chile, que é opcional, cada grupo político faz. Lá são, se eu não me engano, está na legislação eleitoral ter essas prévias. É muito interessante o processo, é tipo uma pré-eleição mesmo. Inclusive a cédula ela é gigante, ela é um tamanho assim de um jornal assim completo. Você vota e você aponta ali quem você quer que seja candidato para todos os cargos possíveis, né? Uma eleição grande para presidente, deputado, governador, tudo mais. E nesse processo ali dessas prévias em março, a gente já percebeu uma antessala de um golpismo aí para essas eleições. Então, você teve um atraso enorme para o início da votação, de urnas que não chegavam. Depois foram descobertas assim urnas abandonadas pelas ruas. Nunca chegou uma explicação muito... Pelo que eu pesquisei, né? Não sei se o pessoal aí já tem mais informação, mas pelo que eu pesquisei, nunca houve uma investigação que chegasse realmente ao que de fato aconteceu. Que foi uma sabotagem? Foi.
como foi feita essa sabotagem. Eu lembro que lá na época se falou que foi um conluio com as empresas de ônibus que transportavam esse material, etc. Mas o que deu ali? Deu para sentir o clima, a tensão, e que o golpismo vem via essa questão de fraude eleitoral. O que a gente assistiu na Bolívia, o que o Bolsonaro tentou fazer no Brasil, de que eles vão tentar derrotar o oficialismo, digamos assim, por aí também, né? O Libre, que é o partido da Xiomara, que é o partido do Zelaya, que é o partido da Rixi, ele é um partido popular, é um partido que comandou este governo, que é um governo que é fruto de todo um processo de resistência e superação daquele golpe de 2009, que foi aquele golpe que detonou uma série de golpes também, inclusive aqui na nossa América Latina, dentro daquela primeira onda que a gente chama, né, de governos progressistas, e com um cerco muito forte dos Estados Unidos, e acho que agora pior, né, com o Marco Rubio e com o Trump, que estão fazendo marcação cerrada. Eu acredito que vai ser uma eleição muito complicada. Inclusive, eu estou conversando com pessoas que vão acompanhar as eleições, né? E dessa vez eu não vou, mas pessoas do nosso campo, né, da esquerda, que vão acompanhar as eleições, que vai ser uma eleição tensa e uma eleição de tentativa, principalmente de sabotar e boicotar uma possível vitória da Rixi, via acusação de fraude eleitoral, de sumiço de urna que não chega, sessão eleitoral que não abre. Então, e com o Marco Rubio ali muito em cima, com certeza, porque eu falo que o Marco Rubio ganhou um presente da vida dele, né? Que foi virar chefe de departamento de Estado, para ele tentar implementar aqui na nossa América Latina e no Caribe o que é desejo dele de tanto tempo, né? De um quintalzão mesmo mais controlado aí pelos Estados Unidos. Deram um poder de intervenção pro cara mais intervencionista dos Estados Unidos. Vamos ver, né? Ele tá ainda para completar o seu primeiro ano dos 4, que talvez ele fique aí no cargo, né? Vamos ver o que nos reserva. Mas não é só notícia ruim, tem notícia boa também. No Equador, o presidente Noboa saiu derrotado do plebiscito que aconteceu domingo, né, Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Saiu derrotado, sim. O presidente Daniel Noboa convocou esse plebiscito para tentar impor a sua agenda, né, que vem enfrentando algumas barreiras ao longo desse segundo mandato que começou nesse ano. Então, que foi vencido, na verdade, nesse ano, numa segunda eleição. Então, o Daniel Noboa, ele convocou esse plebiscito para fazer 4 questionamentos para a população. Ele queria saber se a população topava reduzir o número de parlamentares, se a população equatoriana topava acabar com o financiamento público de campanha, e aí os outros 2 mais sensíveis, se os equatorianos autorizariam o retorno de bases estrangeiras militares em território equatoriano, né? Lembrando que desde a Constituição de 2008, que foi feita durante o governo do Rafael Correa, há uma proibição constitucional para que países estrangeiros estabeleçam bases em território equatoriano, né? Os Estados Unidos, por exemplo, manteve uma base de 99 até 2009, teve que sair depois da aprovação dessa Constituinte. Então, e além disso, e aí talvez esse seja o ponto mais sensível, o Noboa tentou convocar uma Assembleia Constituinte. Por que esse é o ponto mais sensível? Porque se, por exemplo, a população rejeita a autorização para a entrada de bases militares estrangeiras em território equatoriano, a partir dessa Constituinte, ele poderia, por exemplo, ignorar os anseios da população e abrir caminho para a entrada estrangeira. E quando a gente fala entrada estrangeira, a gente está se referindo aos Estados Unidos. Dessa vez não é nenhum tipo de teoria, de formulação, né? O próprio Daniel Noboa já tinha deixado bem claro que pretendia abrir as portas do país para a presença militar estadunidense. Mas ele perdeu. E ele perdeu de forma acachapante nas 4 perguntas. A população rejeitou essas 4 perguntas.
A convocação de uma Assembleia Constituinte foi a que teve maior índice de rejeição, foram quase 62% de votos não, o que, claro, enfraquece o governo e coloca freios, pelo menos nesse momento, aos planos do Daniel Noboa. Isso desencadeou já uma crise, uma espécie de crise dentro do governo Noboa. Ele, nessa semana, exonerou 6 ministros dos 17 no total. 2 desses ministros eles foram realocados em outras pastas e 4 foram definitivamente demitidos. O Noboa ele sofre uma derrota muito grande porque esse plebiscito ele foi imposto quase que na unha, né? A Suprema Corte tentou barrar a formulação dele, chegou a dizer ali que não seria possível seguir em frente com esse plebiscito. Ele consegue liberação, era uma grande bandeira para conseguir implementar parte da sua agenda, especialmente nessa questão da segurança, que vem sendo alardeada como uma das bandeiras desse governo e que tem apresentado pouquíssimos resultados, né? O Noboa tem feito um governo de muito alarde de possibilidades de projeto na área da segurança, enquanto o Equador sofre com o aumento da criminalidade e hoje ostenta a figura, né, entre o país que lidera a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes na América Latina. Então, esse referendo é, de alguma forma, uma resposta, né, uma medição da aprovação do governo Noboa, que, de acordo com analistas, tem sido corroído por conta dos problemas internos. Então, além da questão da segurança, os analistas também apontam muitos problemas em relação ao sistema de saúde do Equador. Há muitos relatos de faltas de medicamento em hospitais e dificuldades para atendimento. Então, o Noboa vem enfrentando essas dificuldades. Acreditou que conseguiria passar a sua agenda a partir desse plebiscito, mas saiu derrotado. Lembrando que ele ainda possui, né, a maioria parlamentar. Então Exato. A gente precisa também analisar como é que vão ser esses próximos passos e como que o Noboa vai reagir a essa derrota nessa semana. Parecia que ele mirava num esquemão Bukele em El Salvador, né, de campear tudo, mas depois dessa derrota no referendo, não é bem assim, né? O Daniel não tá tão na boa. Acho que ele vai ficar um pouco na ruim. Ele viu que a parada não é tão fácil, né? Uma notícia boa, pelo menos, né? Exato. Não boa pro Daniel, não boa. E olha só, se você gosta do estrangeiro... e gosta não só dessas piadinhas ruins que a gente faz aqui... Mas quem gostar das piadinhas do Lucas, pode mandar um salve especial, pessoal. Exatamente. Pode mandar sugestões, inclusive dúvidas. Pode mandar superchat pelo YouTube, que a gente tá ao vivo aqui recebendo comentários e superchats. E pode também apoiar o Brasil de Fato, que é principalmente o meu convite agora especial para você que tá nos ouvindo. Acessar apoia.se/Brasil de Fato ou apontar o seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela para quem tá vendo a gente ao vivo. E aportar aí alguma quantia para sustentar o jornalismo popular que o Brasil de Fato segue fazendo com unhas e dentes aqui no Brasil. Então acessa apoia.se/Brasil de Fato e considere se tornar um apoiador do BDF, porque a gente precisa muito do seu apoio, da sua ajuda para seguir fazendo aqui o nosso jornalismo, para seguir colocando o Estrangeiro toda quarta-feira no ar e para levar para você o melhor conteúdo da política nacional e internacional. Olha só, Durão, não é só 2025 que teve e vai ter eleições importantes, né? Ano que vem também. E ano que vem diz respeito muito aos brasileiros e brasileiras. Nossa, né? Pois queria até ouvir da Ana qual a perspectiva aí, né? A gente falou de 5 eleições. Possivelmente a gente vai ter a esquerda, o campo progressista, vai ter derrota nessas 5 eleições que aconteceram na América do Sul no ano de 2025. Mas e para 2026? Ana, você acha que as esquerdas... Vai ter eleição na Colômbia no primeiro semestre, eleição no Brasil no segundo. Você acha que as esquerdas podem ter aprendido lições importantes, valiosas, nesses processos eleitorais de 2025? As esquerdas de Colômbia, de Brasil, como, por exemplo, como eu falei, a questão da candidata chilena ter colocado a segurança pública como uma das bandeiras mais importantes da sua campanha eleitoral. Como é que você vê 2026? Eu vejo um ano bem difícil, de muita luta também, né, de novo. Bem complicado, porque
vocês estavam falando do Equador, né? E foi interessante realmente esse plebiscito e como o sentimento do povo latino-americano pela paz e anti esse intervencionismo, né, dos Estados Unidos. Então, até elege um Noboa e tudo mais, mas na hora de falar se vai ter uma base militar, né? Porque, imagina, essa população que está ali no Equador está no olho do furacão de um problema enorme que a gente está tendo hoje, que são esses ataques, né? Dos Estados Unidos na nossa região. E vocês observam, obviamente, fazendo aqui o programa sempre, vocês devem estar falando sobre isso, como essa nova abordagem, ou uma roupagem nova, né, da velha abordagem dos Estados Unidos, com o argumento da luta contra o narcotráfico, estão fazendo um cercamento político da nossa região, né? Então, é o Gustavo Petro, que é acusado de ser um presidente narcoterrorista, né? É o Maduro, que está com a cabeça a prêmio, é a Cláudia Sheinbaum, que ontem teve que dar uma resposta dura, né? Vocês devem ter visto, obviamente, para o Trump, né? De que aqui não, né? Porque ele chegou a falar em entrar militarmente no México. Então, a Sheinbaum é narcoterrorista, o Gustavo Petro é o Maduro. No Brasil, essa articulação também para classificar o governo Lula como um governo que daqui a pouco, assim, para chamar também o governo Lula de um governo patrocinador do terrorismo ou conivente com o narcoterrorismo. Enquanto isso, Marco Rubio já veio umas 2 vezes aqui no Paraguai, o Comando Sul não sai da Argentina, e aí agora essa tentativa de colocar uma base militar no Equador é claramente uma doutrina renovada de cercamento político e militar da nossa América Latina, da nossa América do Sul, aqui inclusive, né, a gente está falando de 2 eleições da América do Sul, Colômbia e Brasil. Nem falei aqui da relação deles privilegiada lá com Bukele, o que eles têm feito lá para cima também, com El Salvador. Então, vai ser... Ontem eu falei sobre isso em algum lugar que me perguntaram. Vão ser eleições altamente internacionalizadas. Tanto a da Colômbia como a do Brasil, com intervencionismo claro, direto e de diversas formas, né, por parte dos Estados Unidos. Seja via os prepostos deles, que eles têm por aqui, e que aqui no caso nosso são os governadores aí que têm feito, né, esse papel, como Cláudio Castro, como outros, de serem os interlocutores do governo dos Estados Unidos dentro do Brasil, e representar os interesses dos Estados Unidos, inclusive, dentro do Brasil, seja via este cercamento militar dos mares, dos nossos mares, né? Seja o Mar Caribe, seja o Pacífico, que corre aqui na nossa costa pacífica. Então, a esquerda... E eu acho que nós já tivemos sinais, né? Esses sinais... Vocês falaram da questão da segurança pública no Chile, incorporado de forma mais objetiva, clara no programa, e nós aqui no Brasil, concretamente, quando o presidente Lula precisou fazer um discurso pela soberania nacional e teve resposta, né? Teve resposta de apoio. Então, eu acho que essa vai ser a tônica dessas eleições altamente internacionalizadas, com um grau de intervencionismo externo muito grande, perigoso e fora toda a questão das mídias e das redes digitais. Aí eu vou recorrer novamente ao exemplo do México, porque também a Cláudia Sheinbaum acabou de denunciar todos os bots, né, que foram usados, uma massificação assim impressionante. E fora esses que a gente está descobrindo aqui no Brasil, né? Dos campeonatos de cortes aí do Tarcísio e tudo mais. E é muito interessante, né, Ana? Que como o governo mexicano faz um trabalho de comunicação pesado desde o governo do Obrador, né? Todo dia tem coletiva, pelo menos uma, ou às vezes 2 ou 3. Eles estão sempre pautando, sempre na mídia, sempre transmitindo.
com isso em mente, né? Agora, vale a gente lembrar também esse risco da intervenção estrangeira sob justificativa do narcotráfico. A gente mencionou isso aqui no episódio da semana passada. Tava na primeira versão do PL do Derrite a associação do crime organizado com o narcotráfico, que poderia abrir brecha para uma intervenção estrangeira, como vem sendo feito pelos Estados Unidos no Caribe, né? Poderia abrir brecha para um monte de prejuízo para o Brasil. O Brasil poderia ser sancionado. Exatamente. Como um Estado que patrocina o terrorismo. Ou seja, é um tiro no pé, é um delírio eleitoreiro da extrema-direita. Uhum. Queria rapidamente chamar o Pedro, porque tem uma notícia da semana passada para essa, que vem acontecendo já pela terceira vez. O Trump disse que estaria disposto a dialogar com Maduro. Queria aproveitar, Pedro, que a gente citou esses ataques, né, que vem acontecendo no Mar Caribe, que tem a Venezuela como um dos principais alvos. Como é que está essa questão dos diálogos? É possível? Suas fontes aí estão dizendo o quê? Como é que está a disposição do governo venezuelano e do estadunidense para uma espécie de algum tipo de negociação ou diálogo? O governo venezuelano tem disposição total de dialogar, né? O presidente Nicolás Maduro tem reafirmado essa posição, inclusive nessa semana voltou a reafirmar essa posição, pediu diálogo. Ele tem feito essa brincadeira, né, de falar em inglês para se dirigir diretamente à administração Trump. Então, nessa segunda-feira, por exemplo, em inglês ele pediu diálogo, falou para que pelo menos houvesse uma ligação, e tem empregado esse posicionamento sem arredar o pé, né, sem deixar de defender a soberania venezuelana ou sem, em nenhum momento, colocar, por exemplo, um cargo à disposição que, no fim das contas, talvez é o que os Estados Unidos desejasse. Então ele tem mantido uma posição firme, mas uma posição de bastante abertura ao diálogo, inclusive pedindo esse diálogo, como foi o caso dessa semana. Por parte dos Estados Unidos, o que a gente tem, e a leitura que eu faço, é de um novo elemento dessa guerra psicológica e dessas versões contraditórias, né? Porque o Trump ele falou por 3 dias seguidos sobre a possibilidade de um diálogo com o presidente Nicolás Maduro. Ele falou isso no domingo, ele falou isso na segunda e falou isso na terça-feira. No domingo, inclusive, enquanto ele falava que ele estava disposto a dialogar, que poderia conversar com o presidente Nicolás Maduro, o secretário de Estado, Marco Rubio, né, que, enfim, tem se tornado essa figura aqui na região, como vocês já mencionaram ao longo do programa, anunciou que pretende incluir o tal do Cartel de los Soles como uma organização terrorista. O Cartel de los Soles é rigorosamente uma invenção dos Estados Unidos para classificar o presidente Nicolás Maduro como chefe de uma organização criminosa. Não há registros nem documentos oficiais da existência desse suposto cartel alardeado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas, enfim, ele é usado como uma retórica para apontar o presidente Nicolás Maduro como o chefe dessa organização criminosa e aumentar, claro, a pressão exercida sobre a Venezuela. Então, esse discurso do Trump, ele é um pouco contraditório, até porque na segunda-feira, talvez esse jogo retórico e essa guerra psicológica movida contra a Venezuela tenha ficado mais claro, porque em uma mesma coletiva de imprensa, o Donald Trump, ele diz que não descarta uma invasão terrestre e, ao mesmo tempo, diz que pode sentar para conversar com Maduro. Então, sinais erráticos do Trump, né? Como a gente sempre ressalta aqui, né? Essas mensagens contraditórias que ele fica mandando, que na verdade é tática do governo dele desde o primeiro mandato, né? Exatamente. E não só com a Venezuela ele faz isso, mas com, enfim, todos os outros países, ou quase todos os outros países com quem ele tem algum tipo de conflito. Com o Brasil também, né? Desde o tarifaço ele vem fazendo isso. Como a Ana Penido fala, a campanha de relações públicas mais cara do mundo, mandar milhares de soldados lá para o Mar do Caribe com uma diária que custa mais caro que o orçamento do ano. Gostei dessa definição aí, muito boa. É caro, custa caro e não resolve nada, pelo menos não visivelmente. Vamos de terra plana? Vamos de terra plana, mas em homenagem aos discursos em inglês do Maduro, vamos chamar a Flat Earth aí, gincana terra plana. Por favor, gente. Bora lá. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, estamos aqui para o segundo bloco do podcast O Estrangeiro, o Troféu Terra Plana, esse que a gente traz as notícias mais bizarras que saíram na semana, sempre visando aí
os nossos queridos amigos da extrema-direita que sempre trazem terraplanismos pra gente comentar aqui na semana. Nesse momento de desupilar aqui do programa, então a gente vai brincar de maneira saudável entre nós, tem um troféu, aí um prêmio da semana, e quem vai escolher quem merece o troféu é a nossa convidada de hoje, Ana Prestes, que tem grandes responsabilidades aqui na competição de hoje. Pedro Panunzio, direto de Caracas, o que você traz pra gente, camarada? Eu trago a fake news espalhada pelo jornalista que tem se colocado muito contra a esquerda brasileira, Glenn Greenwald, que fez um post, uma publicação no X. Depois a gente vê aí na tela, para quem está nos acompanhando no YouTube, já a correção desse post, né? Mas anteriormente ele tinha feito ali uma publicação afirmando que o Jeffrey Epstein teria falado com o presidente Lula quando Lula estava preso. Ele fez essa afirmação com base em uma liberação de parte ali de uma troca de e-mails que foram divulgadas pelo Congresso dos Estados Unidos. Nesses e-mails, o Epstein conversa com um interlocutor que até hoje ninguém sabe quem é, e diz que essa ligação teria sido intermediada pelo Noam Chomsky, que visitou o Lula quando o Lula estava preso. E aí o Glenn Greenwald teve que voltar atrás. A Valeria Chomsky, a esposa do Noam Chomsky, ligou para ele, afirmou que na verdade isso não aconteceu, que é falso, e ele ficou aí então com esse mico, tendo que voltar atrás e admitindo que ajudou a espalhar uma notícia falsa. Quem tá realmente com mico nessa história é o Trump, né? Que tá cada vez mais até o pescoço envolvido no escândalo Epstein. Tá sendo gostoso de ver, como tá sendo gostoso de ver a família Bolsonaro chafurdando ali no próprio desespero, tentando ter alguma influência ainda. E esse é o terraplano que eu trago. Muito bem. Eduardo e Flávio vão ao Equador tentar encontrar com o presidente e não. É o Salvador, né? Desculpa, eu falei Equador, né? A gente tava tanto com o Noboa na cabeça que a gente confunde os dois, mas Tanto o Flávio como o Eduardo vão com o dinheiro público, porque são legisladores do Brasil. Eles gostariam de se encontrar com o Bukele, mas não vão ser recebidos por ele. Vão encontrar com outro político lá do governo de El Salvador. Mas o que eu trago é esse mico. Inclusive o Flávio essa semana está se autodeclarando candidato da esquerda para a presidência ano que vem. Esperamos que continue, né? Porque o nível de rejeição dele já ultrapassa 50%. Vale a gente lembrar que El Salvador é esse sistema de encarceramento em massa que, enfim, é modelo para a extrema-direita. Eu trago também extrema-direita, mais ou menos direita moderada, que às vezes pinta como extrema-direita, chanceler alemão que veio a Belém participar da COP30 no Pará, no Brasil, e que volta e diz que nenhum dos alemães presentes, nem do governo, nem os jornalistas, aguentavam mais ficar em Belém, como a Alemanha é muito mais bonita, olha só. Vindo de um alemão, isso realmente assim me assusta em níveis não imagináveis. Nossa. E aí, para tentar remendar, o ministro do Meio Ambiente, que não é do partido do Friedrich Merz, né, que é o chanceler, é do partido SPD, mas que estão ali na coalizão do governo alemão, tenta fazer um post ali meio para remendar a obrada que o chanceler alemão fez e fala, nossa, era um país maravilhoso, eu queria pescar com meus amigos da Amazônia. Só uma correção, querido ministro, a Amazônia tem acento circunflexo no O, tá? A próxima vez que o senhor for tentar escrever em português, checa o dicionário. Ana Prestes, obrigado pela sua participação. Foi uma honra te receber aqui. Para quem vai ser o voto hoje, por favor? Olha, como eu já falei a semana inteira, muito mal do Merz em outros programas por aí, na nossa esfera aqui de YouTube e tudo mais, eu vou para Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não serem recebidos por Bukele, porque imagina, não é recebido por Bukele, que dirá, né, Casa Branca, quem eles tanto anunciam. Exatamente. Tão ruim de amigos por aí, né? Então fico nessa. Obrigado, Ana. Obrigado, Pedro, por mais essa participação. Vamos ver o placar. Olha só, Rodrigo Durão disparado na liderança. 21! Não é possível isso. Tá errada essa contagem, hein? Nossa, tá errada essa contagem. Vamos pedir o VAR. Se tá no placar, vamos pedir o VAR.
Durão, obrigado por mais esse episódio, camarada. Quarta-feira que vem tamo aí de novo. Eu que agradeço. Vamos já lendo a ficha técnica. Vamos obrigado, nessa. Ana. Obrigado, Pedro. E lembrando que o Estrangeiro é feito por mim, escrito e apresentado tanto por mim como por Lucas Stanislau, com direção de Camila Salmásio, produção de Camila Guiar, edição e sonorização de Victor Martins, operação do Switcher de Otávio Gabriel, identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é de Morize Ravena e Lucas Stanislau, coordenação de redes sociais de Rafael Lacuri e direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.